Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando nosso primeiro encontro nesse domingo super especial, um domingo de eleições municipais em 51 cidades aqui no Brasil, que estão nos dando muitos sinais de coisas que estão acontecendo aqui no Brasil e de situações que podem acontecer. Será que tem alguém em especial que pode comemorar muito o resultado das eleições aqui no Brasil? Bom, nós temos aí vários crivos que deverão ser feitos a partir dos resultados. E logo mais à noite, às 8 horas, eu estarei com vocês aqui numa live fazendo uma avaliação dos resultados que já teremos às mãos naquele momento, para a gente apontar aqui algumas linhas, algumas interpretações de coisas que serão resultado dessas eleições. Antes de mais nada, antes de entrar aqui nos temas, quero convidar você, que está chegando agora no nosso portal ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha participar das nossas atividades. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. E nunca se esqueça de dar o seu precioso joinha, o seu comentário. E, se puder, participe também do nosso chat aqui, que eu sempre abro antes de entrar no ar com vocês. E também venha para o nosso clube de membros. São formas que você tem de impulsionar, de ajudar o nosso portal a chegar a mais pessoas como você, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, em relação aos temas de hoje, nós temos também muitas especulações e certamente nós veremos algumas interpretações que não têm uma sinceridade muito grande, porque elas vão tentar esconder algumas situações que estão batendo na cara da gente aí. Como, por exemplo, qualquer avaliação super positiva que o progressismo, as forças de esquerda, o humanismo, o pensamento racional, ele foi prevalente nessas eleições, será uma interpretação muito otimista e desfocada da realidade. O que nós estamos vendo aqui no Brasil é que pessoas como eu e você, nós ajudamos a barrar a nossa sanidade física e a nossa sanidade mental, mas isso não foi totalmente neutralizado, como não foi em parte nenhuma do mundo. Então, é um processo de luta permanente. E nesse processo de luta, é sempre muito importante que as forças progressistas elas estejam sempre motivadas, elas estejam vendo que o caminho que está sendo tomado está um caminho correto. Isso tem a ver conosco, né? Por outra razão que eu fiz uma entrevista com o professor alemão Heinz Dietrich e fiz aqui uma entrevista que foi muito bacana, está recebendo muitos comentários. Se você não assistiu, assista. Vou colocar o link aí na descrição do nosso vídeo, porque quando a gente tem uma visão de pessoas que estão enxergando esse processo todo, a floresta toda, as coisas que estão acontecendo, a gente consegue identificar melhor a nossa árvore. Como é que essa árvore está plantada, em que terreno, quais são as forças, né, que estão atuando sobre essa árvore. Então, é muito importante a gente não perder de vista que numa eleição como a que nós estamos tendo no Brasil hoje, ela não está distante dos discursos absolutamente plantados de fora para dentro em muitas décadas. Os candidatos progressistas hoje, eles não estão lutando contra uma criatura, um aventureiro que brotou do nada, não. Esse aventureiro, normalmente um grande vigarista, como nós temos hoje em algumas cidades disputando as eleições, eles vêm dentro de um contexto, de uma doutrinação permanente que sempre foi feita pelos veículos de comunicação, pelas escolas, pelas igrejas, por um conjunto de dados de informações que fazem com que o cidadão vá hoje para a urna, para a sessão eleitoral, não só querendo avaliar se um candidato A ou B, ele é o melhor administrador para a sua cidade. Porque isso seria a maravilha, né? Se todos nós fôssemos para as sessões eleitorais apenas motivados por uma reflexão racional. Olha, fulano de tal é melhor porque ele tem esse preparo, ele vai cuidar melhor da saúde, vai cuidar melhor da educação, ele é uma pessoa que tem uma visão de mundo mais moderna, uma visão de mundo mais adequada para resolver os nossos problemas, enfim. Mas isso acaba sendo apenas uma parcela residual para eleitores aqui no Brasil. Todos nós vamos para as urnas com as nossas cargas emocionais, religiosas, morais, os pensamentos que nós temos sobre sociedade, os nossos individualismos, os egoísmos, os nossos ali na sessão eleitoral. Então não dá para ignorar todas essas questões. A gente achar que as eleições municipais elas dizem respeito apenas às questões locais, a gente estará cometendo um erro de avaliação.
E eu fico muito preocupado de já pressentir que algumas pessoas vão tentar enxergar que essas eleições para o campo do progressismo, do humanismo, enfim. Aí vocês me cobrem aí se os resultados surpreenderem a todos nós ao final da noite, né? Bom, eu quero aqui abordar com vocês também algumas curiosidades, tá? A eleição lá em Goiânia, para a gente olhar aqui no nosso país e aceitar isso como uma coisa normal. Ou agora a extrema-direita. O Ronaldo Caiado, sobre o insuspeito, entre aspas, Gustavo Gayer, né? Ele fez a seguinte declaração, que saiu inclusive na coluna do Lauro Jardim, né? Achei muito engraçadinho. Saiba o que Caiado disse sobre a operação da Polícia Federal contra um aliado de Bolsonaro. Ele disse o seguinte, né, que o Gustavo Gayer, pela primeira vez na vida, ele teve que acordar cedo, chamando dessa forma, né, Gustavo Gayer de um vagabundo, que ele nunca acordou cedo para trabalhar. Então, e o Jornal Nacional ontem, fazendo uma demonstração do que os institutos de pesquisa estão apontando para o resultado eleitoral aqui no Brasil, fez longamente ali, né, avaliando o Instituto Quest, o Datafolha, né, a gente vê coisas como essa aqui. Vamos 49, e agora marcou 48%. Com a margem de erro tem de 46 a 50. Guilherme Boulos, do PSOL, tinha 33%. Manteve os 33%, depois 35% e agora tem 37%. Com a margem de erro tem de 35% a 39%. Bom, então aí nós vamos ver. Declararam que vão anular ou votar. Nós vamos ver aí os institutos de pesquisa sendo colocados à prova, né, diante daquilo que eles apresentaram como dados e o resultado que nós teremos no final. As cidades onde tem um empate técnico, então os institutos de pesquisa ali, eles vão dizer, olha, cravamos, né, que nós dizemos que estava tendo empate, podia ganhar um ou outro. Ou em algumas cidades tinha uma margem muito pequena, podia ganhar um ou outro. Então eles vão dizer que, olha, nos saímos bem nessa história. E se houver algum tipo de mudança em relação a esses números, vão dizer, olha, na reta final, os eleitores de tal cidade resolveram fazer isso por conta daquilo. Nós vamos ter esse tipo de explicação. Fato é que as pesquisas eleitorais, elas induzem mesmo o eleitor a votar. Isso aí não é por outra razão que em vários países no mundo as pesquisas eleitorais elas são impedidas de serem divulgadas com uma semana, 10 dias de antecedência, porque isso deixa ali o eleitor numa condição de escolher sem esse tipo de dado adicional na sua escolha. O que mostra, mais uma vez, que o processo de escolha de um candidato aqui no Brasil, e em outras partes do mundo também, né, não é meramente racional. Porque se fosse racional, independentemente do resultado da pesquisa, o cidadão iria lá e votaria no candidato dele, ponto, né? Mas isso não acontece, porque todos nós levamos, inclusive, esse tipo de informação na hora da eleição para escolher ali o nosso candidato. Então nós vamos ter muitas avaliações, nós estamos diante de um cenário que não pode ser desvinculado do cenário nacional e do cenário da América Latina e do cenário do planeta, das situações que interferem na formação moral, na formação educacional de um povo, a visão de mundo de um povo, porque se a gente achar que nós estamos aqui numa situação absolutamente isolada desses fatores todos, nós sempre cometeremos uma série de avaliações equivocadas. Nós estamos no Brasil ainda com um retrocesso muito grande, que veio de uma forma muito mais consolidada com a figura do inelegível, mas ele está presente ainda. Quando a gente olha para outras nações, onde esse medo do comunismo, o banheiro unissex, ideologia de gênero, esse troço não faz parte de discussão política nenhuma, porque elas já foram dissolvidas diante da racionalidade. A gente tem que ver que nós estamos aqui no Brasil numa situação de muito atraso ainda. Não é por outra razão que na entrevista que eu fiz aqui com o professor Heinz Dietrich, deu para a gente avaliar que essa fase foi superada num país como o México, mas não foi superada num país como a Argentina, por exemplo, que deu uma marcha ré violenta em relação à extrema-direita. Isso dá para a gente uma série de ensinamentos. Por que um país que tem muitas características parecidas com o nosso conseguiu derrotar o neoliberalismo dessa forma que eu estou falando para vocês?
o discurso em campanha que foi feito lá é um discurso contra o neoliberalismo, mostrando que o neoliberalismo ele aprofunda desigualdades sociais, que ele é nefasto para um povo. E eles conseguiram transferir para a sociedade esse tipo de pensamento, que elegeu 2/3 da Câmara e 2/3 do Senado. Por isso que eu fui para lá para estudar que fenômeno foi esse, conversar com as pessoas. E do outro lado, aqui na Argentina, nós tivemos um processo inverso, onde o progressismo, a racionalidade que foi colocada ali, defendendo uma série de pautas de um modelo econômico neoliberal, acabou mostrando que esse tipo de comportamento, o comportamento de conciliação, comportamento de se comportar, quer dizer, o comportamento de se comportar é ótimo, né? O comportamento de estar ali sempre alinhado com a ideologia econômica que vem de fora para dentro, isso acabou resultando uma grande insatisfação da sociedade lá na Argentina e fez com que a extrema-direita... Eu vou ficando por aqui, às 8 horas da noite eu estarei com vocês para reforçarmos aqui uma série de expectativas que foram nutridas ao longo desse tempo todo, confirmar algumas, dissolver outras e vamos fazer aqui apontamentos do que é que pode acontecer com o nosso braço. Tenha você um ótimo domingo, mais tarde a gente se vê. Tchau!